Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gostaria de saudar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E você que ainda não tem essa paz, eu te desejo do fundo do meu coração que o irmão ou a irmã possa vir estar buscando juntamente conosco esta paz, amém? A palavra de Deus fala que a paz que Jesus nos dá, né, irmãos? O mundo não a conhece. A paz do mundo é uma paz passageira, né, irmãos? A paz do mundo, ela se resume ao ganho salarial, se resume à vida profissional, se resume a um casamento bem-sucedido, a filhos saudáveis, né? Se esse casamento viesse a destruir, esta pessoa se mata, suicida, destrói, mata a esmo, porque é uma paz passageira. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma paz permanente. Nós vamos passar por perseguições, por aflições, por tribulações, mas nós não vamos perder a paz enquanto estiver em comunhão com Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria hoje de trazer uma palavra para a igreja. Eu gostaria de estar pregando hoje, né, irmãos, dando uma breve palavra sobre o espírito do engano. Muitos têm citado, né, sobre o espírito do engano, como que ele age. É uma curiosidade de muitos irmãos e irmãs. Então vamos aqui ver o que a Bíblia fala sobre o espírito do engano e como que ele age, né, igreja? Espiritualmente falando, nós vamos entrar nesta palavra aí, amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Estou muito feliz com Cristo Jesus, né, irmãos? Porque grandes coisas tem feito o Senhor em minha vida, em meu lar, em minha família. O simples fato do Senhor já ter nos dado uma oportunidade, né, irmãos, de buscar a salvação em Cristo Jesus, já é um motivo de muita alegria. O resto é somente um acréscimo de Deus, amém? Vamos aqui, igreja. Senhor, meu Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreenda, Deus, todos os comichões no ouvido, repreenda toda ira, ódio, mágoa, soberba. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu gostaria de ler aqui com os irmãos a palavra de Deus que está escrita aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a seguir. Amém? Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus fala conosco através dessas palavras. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Glórias a Deus. Amém? Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Glórias ao bom Deus. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Permaneça em vós os que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a
promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vós acabo de escrever é acerca dos que vós procuram enganar. Amém, igreja? Irmãos, a palavra de Deus fala que aquele que age de engano, engana a si mesmo. A palavra de Deus fala que aqueles que agem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Então a palavra de Deus fala, se eu não me engano, é lá em Salmo 101, a palavra de Deus fala assim, e aqueles que agem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Então, igreja, e aqui a palavra de Deus fala, através de João, o Espírito Santo de Deus fala, que eles estiverem entre nós, mas não está mais entre nós, porque não pertence a nós, porque se pertencesse a nós, estaria entre nós. Então a palavra de Deus fala que quando estiver próximo à vinda do Filho do Homem, iam aparecer muitos anticristos, ou seja, muitos usados pelo espírito do anticristo, que iam negar Jesus na sua essência. Qual a essência de Jesus? Igreja, humildade, temperança, longanimidade, mansidão, amizade, amor, né, igreja? E etc. Então eles iam negar Jesus, amados irmãos, e eles iam amontoar para si seguidores, homens e mulheres, que apartaram seu coração de Deus, mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Porém, né, irmãos, a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a seguir, que mesmo eles conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Porém, foram adorar, dar ouvidos a répteis, né, irmãos, imagens de esculturas. A palavra de Deus fala que eles deixaram de adorar a criatura, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E nos dias de hoje nós temos vivido isso. Muitas pessoas se enganando e enganando a muitos. Então, igreja, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é referente ao espírito do engano, como que ele age. Amados irmãos, o espírito de engano, ele se apodera da vida do homem ou da mulher de Deus ali por um período, quando aquele homem deixa de dar ouvido o que Deus tem falado com ele. Quando nós deixamos de ouvir a exortação, a correção, quando nós deixamos de congregar, de ouvir, né, lá em Tiago 1,19, a palavra de Deus fala que todo varão esteja disponível a ouvir e tardio a falar. Então nós vemos que nos dias de hoje o povo não quer mais ouvir, eles só querem falar. Deus manda nós passar uma exortação, ou nós, por amor e misericórdia de uma alma, exortamos alguém, as pessoas logo de pronto veem de pedras e paus em mãos, apenas julgando pelo título, mas nem ouvem sequer a mensagem que foi citada. E ali eles levantam, né, irmãos, pensamentos, imaginações, ideias, segundo a carne e o coração deles, com os olhos veem, com o coração já está cheio, e começam a proferir palavras de maldições contra a vida do próximo. Mas a palavra de Deus fala, então, igreja, que aquele que age de engano, engana a si mesmo. Como que o espírito do engano age na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a ponto de deixar, né, irmãos, a ponto de levar aquele homem a perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus? Por exemplo, o inimigo me engana em algo, porém eu tenho ali os dons do Espírito Santo, os nobres dons do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala lá em Coríntios que os dons são irrevogáveis, ou seja, os dons, eles são irrevogáveis. E diferentemente de eu estar ou não em santidade, os dons são manifestos, porque eles são irrevogáveis. Está entendendo, igreja? É por isso que nós vemos muitas pessoas carnais que têm o dom da palavra. A palavra, pregar a palavra de Deus é um dom. O homem pode usar ele para se tornar um presidente, um deputado, um governador, um vereador, um chefe de tráfico. Ele pode usar para o que ele quiser, né, irmãos? Mas naquele dia ele vai ter que prestar contas a Deus, porque os dons é uma ferramenta. O meu patrão, ele me dá uma ferramenta para mim exercer uma função específica. Mas se eu usar aquela ferramenta em outro local ao qual não foi me designado, então eu vou estar fazendo um extravio de função, vou estar fazendo mau uso desta ferramenta. E quando eu faço mau uso de uma ferramenta, vai me trazer consequências, porque aquela ferramenta, ela não foi feita para aquilo.
mas para atender os interesses dos meus olhos e agradar minha carne e a cobiça do meu coração, eu vou lá e uso aquela ferramenta para me beneficiar. E muitos têm usado os dons do Espírito Santo de Deus para poder, né, igreja, para poder se engrandecer, para poder, né, irmãos, por hora, se auto-beneficiar dos dons. Quantos têm usado? Quantos irmãos, quantas irmãs, né, igreja, que têm usado os dons do Espírito Santo de Deus para se auto-beneficiar carnalmente, mas espiritualmente são pessoas que já estão caídas. Eu conheço N pessoas que foram extremamente usadas pelos dons do Espírito Santo e hoje nem sequer conseguem ouvir uma pregação, né, igreja? Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a soberba, igual a Deus fala, a soberba da vida. Nós temos que tomar cuidado com a soberba, com a exaltidão. As pessoas que são usadas pelo espírito de engano são pessoas soberbas, exaltadas. Então, por exemplo, o Senhor, Deus me concede os dons do Espírito Santo. E ali eu profetizo, e ali, amados irmãos, eu prego, e ali aqueles dons são manifestos em minha vida. Então, com o passar do tempo, as pessoas são beneficiadas, porque a palavra de Deus fala que os dons do Espírito Santo é para edificação da igreja, ou seja, para levantar os que estão caídos, abrir os olhos dos que estão cegos. Os dons do Espírito Santo, ele é para alertar o nosso próximo. Então, quando aquela pessoa tem humildade de receber aquele alerta, muitos por inocência, eles vão lá e agradecem aquele homem. Em vez deles dar glória a Deus, eles dão glória ao homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Ao invés deles agradecer o operador da ferramenta, eles agradecem a ferramenta, como se a ferramenta por si só pudesse dar frutos ou fazer algo. Então ali aquele homem ou aquela mulher pega aquela adoração que era para ser para Deus e recebe para ele. E ali pessoas, o inimigo gosta, vendo ali Satanás, vendo que aquele homem, aquela mulher gostou de ser reconhecido pelo homem e não por Deus, Satanás começa a encher o coração deles de soberba, orgulho, exaltidão. Então aquela pessoa começa a querer ser adorado. E quando aquela pessoa começa a querer ser adorado, a ser bem visto pelos seus seguidores, pelos membros da sua igreja ou pelos lugares que ele prega, muitas das vezes ele começa a distorcer a palavra de Deus para atender a demanda. Aonde que fala lá em Timóteo, capítulo 4, versículo... 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a seguir, que verá tempo que o homem não suportando a sã doutrina do Senhor, ele criará mestres e doutores que pregam segundo a concupiscência dos teus olhos, né, e o desejo da sua carne. Então, irmãos, aí Satanás se apodera deste homem, desta mulher, que começa a querer ter uma vanglória, a receber exaltação, a ser ovacionado pelo homem. E ali ele se apodera daquela pessoa, e ali aquela pessoa já começa, amada igreja, a ficar cega, pelo fato das pessoas estar reconhecendo ela, pelo fato dela estar sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, ou nem mais pelo Espírito Santo de Deus, aquela pessoa não percebe-se que está perdendo a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque ser usada é uma coisa, ser habitada é outra. Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha loja. Eu uso esta loja para trabalhar. Mas só que dá uma certa hora, eu volto para a minha casa, porque é lá que eu moro, né, igreja? Só que Deus é diferente. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode permanecer dentro de uma casa, usar ela e sem precisar de se retirar dela. Mas quando aquela casa não está da maneira que ele agrada, mas aquela casa está no lugar que ela pode ser útil para a obra dele, ele se apodera daquela casa, limpa ela e usa. E em seguida, ele abandona aquela casa, porque não tem espaço ali para ele. E aquela casa fica vazia. E Satanás, vendo aquela casa limpa e vazia, vendo que ela não está ali preenchida com a palavra de Deus, com os frutos do Espírito Santo, a palavra de Deus fala que aquele espírito maligno entra no corpo daquele homem e traz mais 7 espíritos pior.
e o estado daquela pessoa se torna pior do que aquele último estado que foi encontrado lá fora. E o que tem acontecido então, igreja? Depois de Satanás ter convencido o homem, quando fala homem quer dizer homem e mulher, depois de Satanás ter convencido o homem que ele é autossuficiente, depois que Satanás convence o homem a receber adoração, depois que o homem começa a se engrandecer, a ensoberbecer o seu coração, se exaltar e ficar cheio de orgulho, esta pessoa já não vai mais aceitar repreensão. Qualquer um que for repreender um soberbo, ele fala que é inveja. Isso é o hábito de todo soberbo. Todo soberbo acredita que ele é invejado por todo mundo. O soberbo, ele se acha tão perfeito, mas tão perfeito, que qualquer um que for repreender, ele fala, está com inveja do meu casamento. Ah, está falando isso que está com inveja dos meus filhos. Está falando isso que está com inveja do meu ministério. É porque está com inveja da maneira que Deus me usa. Porque o soberbo, igreja, ele não acredita que ele é um homem falho, que é uma pessoa que pode errar. Então ele não aceita exortação. De tal maneira que lá em Provérbios a palavra de Deus fala, não repreenda o tolo, porque ele vai escarnecer de ti. Mas repreenda o humilde, que ele vai te agradecer. Então, amados irmãos, a palavra de Deus fala então que nós estamos no tempo, porque se nós acreditamos que estamos caminhando para o fim e estamos próximos da vinda de Cristo Jesus, então nós já estamos na última hora. E se nós já estamos na última hora, o espírito do falso profeta está enganando a muitos. Então, e tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que estão enganando, igreja, não porque elas querem mais enganar, mas é porque elas já estão enganadas também. Elas já estão convencidas por Satanás que elas estão agradando a Deus. Elas estão convencidas pelo homem que elas estão agradando a Deus. Mas só que essas pessoas que estão sendo enganadas pelos espíritos malignos, quando elas são postas à prova, aí que nós vamos ver quem está dominando aquele coração e quem mora dentro daquela casa. É quando Jesus fala assim, põe nele uma cinta pelo meio e aperte-o, para ver se não sai dele uma víbora. Então é na hora que nós somos perseguidos, caluniados, injuriados, injustiçados, é que as pessoas vão saber o que está dentro de nós. Qual vai ser o nosso comportamento. Então, quando esse homem já está ali usado pelo espírito do engano, então ele já está enganando a si mesmo, mas ele já não percebe mais que está se enganando. De tanto ele mentir para ele mesmo, de tanto ela mentir para ela mesma, ela está convencida que está agradando a Deus, mas não está. Irmãos, uma coisa que eu já observei muito, a maioria das pessoas que são usadas pelo espírito do engano, sabe como que elas querem mostrar santidade para o próximo? Porque nós que servimos a Deus não tem que mostrar santidade, isso exala, é automático. Eu não tenho que, a palavra de Deus sabe que eu tenho que servir a Deus de maneira que agrada a Deus e não aos homens. Então muitos têm desagradado a Deus e agradado aos homens, como? Mostrando as obras para o homem, mas não está dando fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é totalmente diferente de obras, né, igreja? Fruto do Espírito Santo é aquilo que você sente na pessoa, uma paz de espírito, né, irmãos? Uma comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, mas não têm os dons do Espírito Santo, não têm os 9 dons. Eles não profetizam, eles não falam em línguas, mas eles têm os frutos do Espírito Santo. Você sente paz quando elas abrem a boca. São pessoas que você vê mansidão, você sente a mansidão nelas, não é uma mansidão forjada, não é um amor fingido, aquele amor falso que a pessoa abraça, dá beijinho para mostrar para os outros que ama, mas na hora que é posta à prova você vê que não ama nada. Então, a pessoa quando já está ali dominada pelo espírito do engano, ela já foi enganada, porque ela deixou se enganar. E a palavra de Deus fala lá em Amós 3,7 que eu, Senhor, não permitirei nada acontecer sem antes anunciar os meus profetas. Ou seja, antes de nós cair em tentação, antes de nós cair numa situação deplorável que não convém e nem agrada a Deus, o Senhor nos alerta, Ele sempre usa alguém. Mas às vezes nossa exaltidão é tanta que nós nem paramos para ouvir. E lá em Tiago 1,19, a palavra de Deus fala que todo varão esteja disponível a ouvir e tardio a falar. Mas quantos irmãos que só quer falar, mas não ouve, igreja? Quantos que Deus usa a gente para passar uma repreensão, para orientar em algo, eles nem ouvem e já estão te respondendo, eles nem oraram sequer um dia. Eles não oram.
Eles já se acham tão autossuficientes, tão santos, que eles não oram. Será que é Deus? Eu vou parar e vou examinar minha vida. Eles não examinam a si próprio. Rapaz, Deus fala que examinar o homem a si próprio. Deus não manda eu examinar a vida do meu próximo. Deus manda eu exortar, mas examinar não. Examinar eu tenho que examinar a mim, igreja. Então, quando a pessoa está com esse espírito do engano, ele já está enganado. Então, pelo fato de ele estar enganado, ele já está convencido que a forma que ele está se procedendo diante da sociedade, diante dos homens e diante de Deus, está agradando a Deus. Ele acredita que ele é o bom e todo mundo é o errado. E é assim que age o espírito do engano. Então, tem muitas pessoas que elas já não estão enganando porque elas querem, porque elas já estão enganadas. Não é porque elas são uma pessoa má, mas é o espírito que está nelas que é má, o espírito do engano. Então é por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos provar e ver se o espírito é de Deus. Como nós vamos saber se o espírito que está na vida de um homem e de uma mulher é de Deus? É porque dá cesta básica? Não. É porque faz caridade? Os católicos fazem, macumbeiro faz, né? Eu fiquei 1 ano e 2 meses comendo por conta dos irmãos da igreja, passando dificuldade. Quando eu aceitei Jesus, abri mão do meu salário que eu ganhava, em média 4 mil, 6 mil, e fiquei 1 ano e 2 meses mais ou menos. Quem me ajudou foi mais pessoas de fora do que de dentro, porque Deus tem a forma dele agir, né, igreja? O homem ímpio, ele até tem mais bens materiais que nós, ele tem muito mais condições de ajudar do que nós financeiramente. Então, o que nós podemos ajudar muitas das vezes um próximo é orando para a vida dele, pedindo a Deus para tocar nos corações daqueles que têm condições para abençoar a vida deles. Mas muitas das vezes nós que servemos a Deus fielmente, nós não temos condições financeiras de estar saindo ajudando todo mundo. Mas quando nós ajudamos também, nós fazemos isso em oculto, como diz lá em Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 6. Que quando der esmola, né, fazer isso em oculto, que vendo Deus, ou seja, o Pai Celestial que está nos céus, vendo isto, Ele vos recompensará em segredo, né, irmãos? Ele vos recompensará em público, aliás. Nós abençoamos a vida do próximo em segredo e Deus nos honra em público. Não é nós não nós fazer a caridade em público, né, irmãos, para Deus nos honrar em público, não. Isso é contra a Bíblia. Então, igreja, quando o homem, a mulher já está ali com aquele espírito de engano, ele fica aflita. Então ele fica querendo convencer o homem que ele tem um Espírito Santo de Deus. Ele fica querendo convencer o homem que ele está agradando a Deus e que ele tem Deus em sua vida. E como eles começam a fazer isso, na maioria das vezes, invocando os demônios nos corpos das pessoas. E Satanás, você acha que se eu tiver errado, igreja? Você acha que Satanás vai querer me alertar que eu estou errado? Você acha que se eu for soberbo, o diabo vai querer me alertar que eu sou soberbo? Você acha que se eu tiver adultério, em prostituição, você acha que o diabo vai querer me alertar? Você tá... Quem vai me envergonhar aqui na terra é Deus, não é o diabo, não. Quando Davi adulterou e mandou matar a Úrias, quem envergonhou ele à luz do dia foi Deus, não foi o diabo. O diabo queria que ficasse oculto isso mesmo, Davi. Deixa escondidinho, que lá embaixo nós se encontra. É isso, igreja. Então quem alerta o homem aqui na terra de seus pecados, sua falha, é Deus. Né, irmãos? Então, quando vocês ouvirem alguém exortando alguém, né, é Deus, né, igreja? É Deus. Agora, quando a pessoa está exortando para querer se aparecer, aí já é carne, né, igreja? Então, irmãos, o diabo vai alertar ninguém dos seus erros, não. Então, o que acontece? Aí, o que os irmãos estão fazendo agora, né? Que muitas pessoas aí estão fazendo agora. Eles impõem as mãos sobre a cabeça de uma pessoa. Qualquer um que não tem o Espírito Santo de Deus tem demônio, eles põem ali e mandam aquele demônio manifestar. Igual, né, uma igreja aí que eles gostam muito, as igrejas televisionárias, por exemplo, eles gostam muito de usar demônios para... Irmãos, não seja cego. Olha como os falsos mensageiros trabalham. Pode ver que os falsos mensageiros, esses pastores televisionários, eles gostam de impor a mão sobre a cabeça das pessoas para o demônio manifestar e favorecer eles. Então... É natural você ver, tem homens de Deus também caindo nesse laço do diabo que não é do agrado de Deus. Tem homens de Deus, vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se as obras dele estão sendo da carne ou se está sendo do Espírito, lá em Gálatas 22, eles estão consultando demônios. Eles impõem a mão sobre a cabeça de uma pessoa endemoniada, o demônio manifesta, ele fala, se eu sou homem de Deus, você vai pôr essa cadeira no chão, mas se eu não for, você vai bater na minha cabeça. Por que você não aguenta olhar para mim? Porque eu sou homem de Deus, não é? O diabo você é homem de Deus.
É que eu estou em santidade, né, diabo? É, você está em santidade. Mas a pessoa é um falastrão, fofoqueiro, língua solta, invejoso, contendeiro, não tem amizade, não tem temperança, não tem mansidão, não tem longanimidade, tem nada do Espírito Santo de Deus. A única coisa que tem de Deus é o fôlego de vida. A mesma assim o diabo fala, porque você está em santidade, o homem de branco tem que você está nada. Está longe o homem de branco dele. Então, quando a pessoa está em pecado, já está pelo Espírito do engano, ele fica em dúvida. O Espírito Santo de Deus, né, irmãos, tenta convencer o homem do seu pecado. O Espírito Santo de Deus vai na Bíblia, ouve o que ele está falando, mas só que ele quer mentir para si mesmo. O Espírito do engano está dentro dele e fala, não, ora para esse daí e pergunta o diabo se você está em pecado. Em vez deles olhar, ler a Bíblia, né, e pôr o joelho no chão e perguntar para Deus, se eu sou tiver em falha, usa alguém. Levanta alguém no meio da igreja para profetizar e poder da minha cara e mandar o consertar. Eu faço isso, igreja. Eu já fiz. Deus me exortou demais. E me exorta, ele tem muita coisa me consertar na minha vida. Você acha que eu quero ser enganado pelo diabo, deixar para juízo? Não quero, não. Eu quero ser envergonhado aqui, castigado aqui. Mas lá eu quero ser absolvido. Lá eu quero receber a salvação da minha alma. Lá eu quero entrar para o reino de glória. Aqui é uma batalha constante, diária. Todos os dias nós estamos sujeitos a pecar, a errar, né, igreja? Então, irmãos, aí as pessoas usadas pelo Espírito do engano podem ver que eles têm o hábito de perguntar aos demônios como estão a vida deles espirituais, ou seja, consultando os demônios. Se eu sou homem de Deus, você vai cair de joelho. O demônio vai, pá. Eu falei isso porque no início do meu ministério, eu comecei a fazer isso. Eu mandava a pessoa olhar no meu olho, o demônio caía, né? Mandava a pessoa olhar para minha mão, o demônio caía. Mas ali eu já não estava usando o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem que ser glorificado, o nome de Deus tem que ser glorificado, igreja. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, não é com um pedaço de pau, não é jogando um copo d'água e o demônio sair, não. Ele falou, em meu nome. Então o resto é engano, igreja. O resto é enganação de Satanás, e se o nome de Deus não for glorificado, ele não divide a glória dele com ninguém. Então quando o homem começa, eu vou passar e o demônio vai cair. Ele está querendo chamar atenção para isso. Isso é vanglória, espírito do engano está na vida dele. E o demônio tem que cair mesmo. Lá ele se acha cheio do poder de Deus. Mas quando vai ver ele, quando fala ele é ele e ela, não tem o fruto do Espírito Santo, não tem temperança, não tem paz, não tem longanimidade, não tem mansidão, não tem amizade. Né, irmãos? As amizades que tem é comprada, forjada, né, é paga. Mas não tem amizade, você vem em contenda com um e com outros. Né, igreja? Mas quando o homem tem o Espírito Santo de Deus, quando o homem anda em comunhão com Deus, a palavra de Deus fala que quando o homem de Deus, quando o homem está em comunhão com Deus, quando o homem é obediente a Deus, até os seus inimigos andam em paz com ele, até seus inimigos fiquem em paz com ele. Mas quando o homem não tem comunhão com Deus, ele agita todo mundo, igreja. Entendeu? Então, irmãos, fica aí esta palavra aí, os irmãos meditam lá em Primeira Epístola de João, capítulo 2 a seguir, palavra maravilhosa, irmãos. E vamos ir já com o Espírito do engano, para nós não ser enganados. Os irmãos que estão me ouvindo aí, examina a si próprio, igual eu estou me examinando também. E olha, irmãos, o que tem de errado nas suas vidas e pede a Deus para limpar, amém? Vamos caminhar para o céu nos aguarda, o céu nos espera. Né, igreja? O céu nos espera. O mais importante na vida do homem é a salvação. Né, irmãos? Nós não temos que preocupar em ser reconhecido pelo homem, nós temos que preocupar em ser reconhecido por Deus. Quando eu passo uma exortação aí para o pastor aí, né, para o pastor aí, que eu passei aí a exortação para ele, muitas pessoas falaram que eu queria escrito, não, eu só mostrei para eles que o que ele fez, né, só mostrei para eles, eu já tinha comunicado os irmãos inscritos, que eu ia fazer um vídeo citando o nome de um ministério de uma pessoa, eles iam ver o tanto de visualizações que iam ter, e eles iam ver o tanto de inscritos que iam dar no meu canal. Porque muitos canais grandes estão aí, eles estão fermentados, estão inchados, não tem nada de grande. Né, igreja? E a paz de Deus está para nós apartar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, a falsidade, o pecado. Não é o fermento do pão, não. Tem muita gente, o pão da ceia tem que ser pão asmo, sem fermento. Tem nada a ver, igreja. Quem não pode ser fermentado é nós, que faz parte do corpo de Cristo. Amém? Os discípulos falaram, mas mestre, o pão que eu estou... Jesus, não te preocupes com esse pão. Não é do fermento do pão que eu falo, mas eu falo com vós, apartai vós do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém? Então Deus abençoe a todos e vigie com o espírito de engano. Não deixe ele te enganar. Amém? Não deixe ele te enganar.
Vamos orar, igreja. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir placa de igreja, não. Vamos congregar, mas vamos seguir Jesus. Jesus esteve dentro de 6 igrejas lá na Ásia e todas tinham pecado, mas ele permaneceu lá para levar aquele povo ao arrependimento. Então nós não temos, mas está escrito, foge dela, povo meu da Babilônia. Quando for você sair, Deus vai te mostrar, né? Ora primeiro. Não vai para qualquer evento de doutrina, não. Não vai seguir qualquer falso, invejoso que está aí se aparecendo nas custas do nome dos outros, não. Vai seguir Jesus, vai comer Bíblia, vai ler Bíblia, igreja, ó. Vai ler Bíblia, ó. Até velhinho, ó. Lê Bíblia, ó. Isso aqui que te salva, ó. Isso aqui, ó. Se você rejeitar isso aqui para agradar o homem, você vai perecer. O homem não pode justificar. Esse mesmo homem que você segue, essa mesma mulher que você segue, e eles vão ser julgados também por Deus, né? Eles serão julgados naquele dia. Para Deus fala que o juízo de Deus vai começar pela casa dele, pelo povo dele de Israel. Quando ele fala povo de Israel, quer dizer povo meu, que Israel significa povo de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.